Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 7 de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio, semana 1. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 1 tem esse textinho introdutório aqui, falando que esse PET vai falar sobre a geração de 45, que é uma das gerações do modernismo, e fala um pouquinho também sobre a Clarice Lispector, que vai ser objeto de estudo nessa semana, né? Um texto que é atribuído a ela vai ser estudado aqui nessa semana. E aí vem esse poema aqui, ó, Não Te Amo Mais, que é amplamente divulgado na internet e atribuído a Clarice Lispector. Então você vai fazer a leitura dele. Aí vem a primeira pergunta. Qual é a temática do texto? Então esse texto aí fala sobre o término de um relacionamento devido ao fim do amor. Mas esse poema não é de Clarice Lispector, embora ele seja amplamente compartilhado na internet como se fosse da autora. Quem fez o PET, gente, errou. Errou! Procurou aí um exemplo de texto da Clarice Lispector e apareceu esse aí, né? Porque, conforme eu falei, ele é amplamente divulgado na internet, já faz bastante tempo. Eu já conhecia esse texto aí. Só que eles atribuem a Clarice Lispector a autoria desse texto, mas esse texto aí não é dela, não. Esse texto aí, na verdade, acho que ele é de autor desconhecido, mas ele não é da Clarice Lispector, não. O PET errou, tá? Quem fez essa pesquisa aqui para fazer esse PET se equivocou na escolha do texto. Ô, gente, nessa questão 1 aí, ó, você vê que jeito que você quer responder. Se você quiser simplesmente falar qual que é a temática, então você vai responder de uma forma bem simplificada mesmo, você pode colocar só isso aqui, ó, que esse texto aí, ele fala sobre o término de um relacionamento devido ao fim do amor. Essa outra parte em que eu falo que esse texto não é da Clarice Lispector, aí você que sabe se você vai querer colocar ou não. Você pensa aí, se você está querendo treta ou não está querendo treta, né? Tô brincando, tá, gente? Mas esse texto aí não é da Clarice Lispector, não. Mas você vê se você vai querer colocar essa descoberta, né? Essa informação que você teve com relação a esse texto aí, com relação à autoria desse texto. Se você vai querer apresentar essa informação para sua professora, ou se você vai querer simplesmente responder a pergunta do jeito que o PET propôs, né? E fingir demência, achando que esse texto aí realmente é da Clarice Lispector. Aí você decide que jeito que você vai querer responder. Atividade 2. Conte com suas palavras o que a pessoa que fala no texto está declarando. Então, a pessoa está simplesmente dizendo que não tem mais sentimentos pelo interlocutor. Está dizendo que o amor acabou. Pronto, só isso que está falando mesmo. Muito bem, aí continuando aqui, ó. Agora que você já leu o poema e respondeu, vou lhe pedir que leia este mesmo poema de novo, só que agora de baixo para cima. Então, esse texto aí, gente, se você ler ele do começo para o fim, ele apresenta uma mensagem. Se você ler os versos dele ao contrário, de baixo para cima, ele apresenta outra mensagem. Então, é sobre isso que está perguntando aqui agora. Ó. Se você ler ele ao contrário, de baixo para cima, como que fica a interpretação dele? Então, vem a questão 3 aqui, ó. Ao ler o poema de baixo para cima, você notou diferença no sentido? Qual a temática do texto lido de modo invertido? Então, de trás para frente, o sentido muda. E a temática passa a ser a declaração de um amor intenso. Então, isso aqui é a sua resposta básica. A sua resposta simples, fingindo demência com relação à autoria desse texto. Mas esse poema não pode ser citado como um exemplo da estética da geração de 45, que tem como algumas de suas características a oposição à liberdade formal e o retorno à forma poética, valorização da métrica e da rima,
Características essas não encontradas nesse poema. Essa outra parte aqui, você coloca só se você quiser. Isso aqui vai demonstrar que você realmente fez algum estudo sobre a geração de 45. Esse texto aí, ele foi colocado como se fosse um exemplo da geração de 45, mas ele não serve não. Que ele não foi escrito por um autor da geração de 45, porque ele não é de Clarice Lispector. E em segundo lugar, porque a forma com que ele foi escrito, em versos brancos, sem rimas, versos livres, sem métrica, são características que não condizem com a estética da geração modernista de 45, porque eles primavam muito por rimas ricas, né, com palavras que são de classes gramaticais diferentes, tinha que ter a quantidade fixa de sílabas poéticas em cada verso do poema. Então tinha toda essa questão da métrica, né? Era uma linguagem mais academicista. Então esse poema aí, ele é muito informal, com versos livres e sem rima, né? Então ele não condiz com a estética da geração de 45, não. Errou! Questão 4. Conte com suas palavras o que a pessoa que fala no texto, lido de modo invertido, está declarando. Então, essa pessoa aí está declarando o seu amor ao interlocutor. Se você ler de baixo para cima, é isso que o eu lírico está falando. E aí vem esse textinho, nesse parágrafozinho informativo aqui, falando o seguinte, ó, que Clarice Lispector construiu o texto desta forma propositalmente. Era típico dos escritores da geração de 45 explorar diferentes modos do fazer literário. Mas, na verdade, esse trechinho aqui também está equivocado. Porque, na verdade, essa liberdade criativa, seria uma marca da primeira geração do modernismo, que buscou romper com a estética parnasiana vigente até o momento. Mas a geração de 45 viria a se reaproximar dessas características mais academicistas, puristas e de apreço à forma poética, típicas do parnasianismo. Mas esse poema que foi apresentado aí no PET, com certeza ele seria rejeitado pelo parnasianismo, porque o parnasianismo tinha essa coisa de rejeitar mesmo certas obras que eles consideravam que não eram suficientemente acadêmicas, puristas e com a forma adequada no que se refere à sua métrica, às suas rimas, ao uso de determinadas palavras e assim por diante. Então esse poema aí, ele não condiz com o que o PET está falando, ele não serve como um exemplo de texto para ser utilizado em uma semana, em um capítulo, no qual a temática é a geração de 45. Então esse é um erro grave aí do PET, né? Errou! E essas informações aqui vocês podem averiguar nesse site aqui, ó, toda a matéria, né? Essa foi a principal fonte na qual eu pesquisei, mas em qualquer livro de literatura, em qualquer outra fonte, vocês vão encontrar as mesmas informações que eu estou passando para vocês, tá bom? Muito bem, gente, então essa foi a correção da semana 1 do PET 7, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e a gente se vê nas correções das próximas semanas, tá bom? Eu fico por aqui, até a próxima. Beijo, tchau!